Bem, o foco desse vídeo agora é como eu comando o GS para uma usinagem. Eu vou ligar aqui a câmera para que a gente possa ver como é que o GS está nesse momento. Pronto, eu tenho aqui, acabei de conectar, já mandei para a posição inicial, ele tá no seu, ele já fez o homing, ele fez o homing, e agora eu quero a posição inicial para poder fazer uma usinagem. Só que eu tenho que ter algum item para usinar, né? Algum processo de usinagem para ser feito aqui. Então eu vou abrir um que eu já tenho separado, que é um pequeno alvo que eu fiz. Abri aqui, abri o arquivo, ele vai no Visualizer me mostrar qual é os contornos, quais são, né, os contornos, qual é a trajetória que a peça vai seguir. E ele abre essa nova aba aqui que mostra qual é a sequência de comandos que ele precisa realizar para poder fazer essa usinagem. Veja que não é uma usinagem simples, mas são muitas linhas de código. Essas linhas de código vão aparecendo uma a uma à medida que elas são feitas no meu console, que é o que eu já apresentei a vocês. Aqui a gente pode dar uma olhada melhor em qual é a trajetória. Se eu olhar de cima, a gente vê que são uma sequência de círculos concêntricos. Então, o meu objetivo é mostrar como é que eu comando a máquina para fazer isso. Lian, como é que tu conseguiu esse arquivo? Esse arquivo eu desenvolvi por outra plataforma. A gente vai ver isso em outros vídeos. Mas o objetivo aqui é mostrar justamente como lidar com esse programa específico, com o GS, com esse software. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é mandar para a minha posição inicial. Eu já coloquei aqui, ó, Return to Zero. Eu já coloquei uma posição inicial e coloquei essa placa aqui também, essa madeira, para testes. Vejo que já tem marcas de usinagem de testes antigos nela. Justamente para poder comandar essa daí e ele poder fazer. Ele vai botar na posição inicial, que eu escolhi previamente. Lembrando como é que eu escolho, né? Eu fui movendo aqui até na posição que eu quero e aí eu cliquei aqui, Reset Zero. E aí você percebe que a origem está aqui, ó, com relação à usinagem. Então ele vai movendo no eixo X e Y e vai fazer o processo de usinagem acontecer. Deixa eu botar na visão isométrica, pronto. O que é que eu faço agora? Basicamente é só dar o play. Só isso. Carreguei um arquivo que eu tenho, eu dou o play. Quando eu projetei o arquivo, já foi definido velocidade, já foram definidos o passo, a profundidade do passo. Então, essas características a gente vai ver quando eu for definir que arquivo, quando eu for gerar um arquivo. Tudo bem. Aqui eu só estou mostrando como lidar com o GS. Liguei a máquina, conectei ela no computador, dei o home, que é para mandar ela para tocar, né, nos fins de curso e ter a posição inicial. Mandei ela para a posição inicial de usinagem, que é esse return to zero aqui. Eu escolhi essa posição, né, resetei e mandei ela para isso. Agora é basicamente apertar o play. Então eu chego aqui e dou play. Deixa eu ligar a câmera que vocês possam ver. Dei o play. Ele dá o primeiro hold, que é uma questão de segurança para saber se está na posição tudo direitinho, se eu cadastrei as questões. É uma questão que está aqui em código, na verdade. Se você for olhar aqui, ó, em código, ele rodou até a linha M6. Aí, na linha M6, ele dá essa paradinha. O que para que serve, né? Uma coisa como essa, uma parada como essa? Às vezes para uma troca de ferramenta ou coisa do tipo. Mas vamos lá. Dei outro play, ele deu o run aqui na máquina, botou novamente a posição inicial, esperou o comando, mandei. Ligou a máquina. Observe, vou dar um pause aqui. Observa que primeiro ele começa uma rotação e depois a movimentação. Para que quando ele chegue a tocar no material, ele já esteja com o motor na velocidade máxima, na velocidade ideal. Continuar. Aqui no console, ele vai apresentar quais são os últimos comandos que ele está mandando. Ele mandou esse comando aqui. Aí quando ele tiver que mandar outro, ele vai subindo aqui quais são os comandos daqui que ele vai apresentando. E no Visualizer, ó, já está furando a peça já. No Visualizer, ele vai mostrar exatamente qual é a parte dessa usinagem que ele está fazendo. Levantar a peça,
vai para outro ponto e vai seguir aqui, ó. Dá para ver até ele indicando qual é a trajetória que ele vai contornar. Deixa eu limpar lá para vocês poderem ver melhor. E é basicamente isso. Bem, eu fiz uma pausa para poder justamente não gastar muito tempo de vídeo só mostrando a usinagem. E aqui eu quero mostrar quando ele finaliza, né? Ó, saiu da peça, desligou e voltou lá para a posição. Ele vai topar no finicurso. E ele vai voltar para a posição, ele vai dar o homing de novo, né? De todos os 3 eixos. E tá aí o resultado do processo de usinagem. A gente conseguiu acompanhar tudo pelo visualizer, pela linha de código, pelo script de código e pelo console, quais foram os códigos que ele fez. O último que ele dá é justamente o sifão H, que é o homing, por isso que ele está fazendo o homing. Terminou, deu o alarme, está tudo pronto. E a usinagem realizada. Blian, como é que fica realmente o arquivo? Opções de característica do arquivo, a velocidade que eu usei, o passo, se eu ia fazer essa cavidade aqui com um passo só, de uma vez só, como foi feito, ou se eu ia fazer de camadinha em camadinha por causa de uma profundidade talvez um pouco maior, tudo isso eu estabeleço quando eu estou formando o arquivo. E a partir desse arquivo é que aqui basicamente é só isso mesmo, é só dar o play e ele funciona. O Universal G-Code Platform, ela não é um ambiente em que eu vou estar desenvolvendo, não é um ambiente de CAD, em que eu vou fazer um desenho e ali mandar. Aqui é para lidar com realmente o processo de manufatura. E basicamente é isso.